mostrei essa questão para vocês, mas eu vou mostrar como a lógica funciona numa questão dessa. Há uns 3, 4 anos, eu conheci um camarada que vende fruta, José Roberto é o nome dele. E é aquele cara que faz assim, que passa na rua, não sei se passa no bairro de vocês, laranja, manga, maracujá, inhame, não sei o quê. Passa lá, que é parecido com o carro do ovo, pronto. Uma barraca massa, tem kiwi, tem ameixa, manga tome, manga não sei o quê, parece um palato assim. Aí quando eu escutei esse cara passando perto da minha casa, eu desci do meu prédio, cheguei lá, estava muito bonito, eu gosto de comprar fruta. Gente, eu me esbaldei, comprei 14 itens. 14 itens, de tudo eu comprei, de tudo. De tudo um pouquinho. Aí eu cheguei assim, qual é o teu nome? Ele disse, Zé Roberto. Zé Roberto, faz favor, passa a régua aí para mim, vai, rapidinho aí, tá? Aí ele fez bem assim, ó. Não, tal. Quanto foi a banana? 2 dúzias. 2 dúzias, toma, yame. Então aqui a manga, aí ele levantou aqui, contou. Tá 48,70. Aí eu disse, hã? Aí ele disse, achou caro? 48,70. Não, velho, eu não achei caro. Eu só achei que... Como é que você fez essa conta? Ele tava na cara, assim, que era um chute, assim. Sabe aquela coisa? 42,70. Assim, do nada, ele botou um valor que ele achava que era. Aí eu disse, olha, você se ofende se a gente fizer na calculadora? Aí ele, não. E ele tinha um negócio de um toque. É toque o nome que ele... É uma mania que ele fica arrumando o que está arrumado e não olha nem na sua cara. Ele fica arrumando a banca e você falando e ele nem olha. É toque isso, é. É um transtorno tal. Bom, resumindo, aí ele disse, não me incomoda não. Aí o que eu fiz? Bicho, me dá o valor aí do mamão. Aí ele, 2,80, 2,70. E outra, ainda tinha o seguinte, era assim, 1,7 kg, 2,800. Eu pensei, esse cara arredondou para 2, para 3. Ele estava arredondando. Mas mesmo assim é difícil de fazer a conta. Imagina você fazer a conta com 14 itens, multiplicando, somando, multiplicando, somando, multiplicando, somando. E eu aqui na calculadora, vai, me diz o preço do mamão. Pá. E aí a manga? Pá. E aí o inhame? Tá, aí, memória, pá, memória, 14 itens. Quando eu dou igual, 48,70. Gente, foi um dos momentos mais incríveis de toda a minha vida. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi, nem na televisão. O que aconteceu na hora, eu falei assim, olhei, eu passei uns 15 segundos olhando para ele, para ver se ele olhava para mim. Mas ele estava... Aí eu disse, porque eu fiquei espantado, mas ele não olhava, eu disse, cara, tu é um ladrão, pô. Você é um ladrão, cara. Você é um ladrão. Eu disse assim. Ele disse, eu errei? Eu errei? Aí ele disse, não, cara, porque só um ladrão tem uma habilidade dessa. Porque você sabe que ladrão tem habilidade mais do que qualquer um de nós. Às vezes mais até que um policial selva, mais do que um cara do exército. Que ele entra em buraco que ninguém entra. Ele faz assim que os ossos parece que junta tudo. Né? Junta o osso tudo. Tem umas coisas assim que ele é de tudo um pouquinho. O cara passa 10 anos para fazer um cadeado, ele passa 10 minutos para abrir. Né? Não tem segredo para ladrão. É incrível. Incrível. Ele rouba o que ele quiser. A gente quer abrir a porta do carro, a gente não consegue com a chave. Ele abre sem a chave. Poxa, como assim, pô? A gente com a chave, a gente não abre a casa da gente, um osso pula o muro e ele... Aqui, porra. É o cadeado. O cara é mágico, sei lá. Então, para mim, um ladrão é um artista. Né? Aí ele disse, pronto, fiz uma miséria, fiquei impressionado. Na hora eu pensei, vou levar esse cara para o Gugu. Porra, eu vou viajar, vou para o Gugu, vou para o Jô Soares, eu vou para o Faustão. Eu pensei, vou levar esse cara tem uma habilidade. Eu vou levar esse cara para TV. Fiz amizade com ele, hoje, muito meu amigo. Ele traz a anedota de matemática para eu resolver. Olha, professor, olha, tem assim, ó, presta atenção, 10 gatos. Cada canto tem um gato. Cada gato olha para o outro gato. Aí ele fica toda semana, quantos gatos tem? Toda semana ele tem uma questão. E se eu responder rápido, ele diz, eu já sabia, não já? Aí eu tenho que ficar assim, porra, essa tá difícil, tenho que fazer um charminho. Resumindo, aí eu também jogo para ele. E a gente fica nessa papá. Cheguei,
deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu achava que esse cara era um cara que tinha estudo. Cheguei a pensar que esse cara era formado em alguma coisa e estava vendendo fruta porque foi oportunidade que não teve. Mas eu disse, porra, a gente não está indo nos Estados Unidos. A gente está no Brasil. E no Brasil a gente tem essa vaidade. A gente faz no superior, a gente não quer vender fruta. A gente vai fazer qualquer coisa, menos isso. Nos Estados Unidos a gente lava pneu de carro. Né? Tira lama, tira... Enfim, nos Estados Unidos você pode ser formado em mestrado, você vai lavar prato. Mas aqui no Brasil, esse cara não fala. Eu perguntei, ô, Zé Roberto, qual é a tua escolaridade? Tu estudou até quanto? Aí ele disse, eu fiz até a segunda série, professor. Segunda série nível fundamental. Tinha 8 anos. 8 anos. Ele, inclusive, ele não fez a segunda série completa, não. Segunda série incompleta. Diga aí. Completamente foi até a primeira. Ele pulou do Muro do Moreira, nunca mais voltou. Levou uma pisa, mas nunca mais voltou. Aí a mãe botou para ele trabalhar com o pai na Ceasa. Você ligou? Ia. Ele gostava de trabalhar. O negócio era acompanhar o pai. Até hoje. 32 anos, 33 anos que vende fruta. O pai morreu, ele assumiu o negócio lá e vende hoje no meio da rua. O que acontece? Aí eu cheguei para ele um certo dia, depois dessa muvuca dessa questão, eu disse, ó Zé, tem uma questão de melancia para tu. Agora é o seguinte, foi um bafafá da porra lá no cursinho, caiu no concurso agora da prefeitura de Rio Largo, e eu vou falar só uma vez, e rápido, viu? Não vou repetir. Aí ele aqui, oxe, pode falar, professor. E aqui, ó. Eu não sei como é que ele se concentra, porra. Aí aqui, ó, pá. Aí eu disse, uma melancia pesa 3 quilos, mas meia melancia. Quanto é que pesa uma melancia e meia? Eu falei assim. Aí ele aqui, ó. 9. E aí? É sério. Aí ele ainda falou assim, oxe, eu pensei que era uma questão. Gente, sério, velho. Sério, inacreditável. Eu pensei em 20 piores palavrões que pode você imaginar. Eu pensei. Fui lá na bunda, não sei o quê. Aí eu até disse, oxe, era essa a questão, né? Eu disse, não, essa era só para aquecer, porra. Mas não era, eu só tinha essa. Eu fiquei tão puto que eu disse, me dá aí uma banana aí que eu só vou comprar banana mesmo. Pra semana eu pago. Aí saí, puto. E ainda pensei assim, eu não vou perguntar como esse cara fez, porra. Eu tenho orgulho, eu estudei pra caralho, porra. Eu sou professor, eu não vou perguntar não. Porque se eu perguntar, ele vai tirar onda comigo o resto da minha vida. O resto da minha vida, eu não vou perguntar. Porque ele não fez assim. Ele não sabe o que é uma merda de uma equação do primeiro grau, ele não sabe o que é meio pelos extremos, ele não sabe o que é passar para o primeiro mesmo com sinal contrário, não. Ele não fez uma equação do primeiro grau. Eu só escutei ele dizer assim, uma banda pesa 3. Ele chegou a isso aqui. Banda para ele é a metade, né? Uma banda, ele chegou a isso aqui, velho. Uma banda pesa 3. Eu escutei ele calculando. Passei uma semana pensei. Eu estava assim no trânsito, do nada como é que aquele cara fez aquela questão, hein? Do nada eu pensava nisso. Ficou um fantasma. Mas não vou perguntar. Aí, olha como ele fez. Porque aí eu peguei uma questão, depois que eu descobri, eu vou fazer outra questão para ver se é isso mesmo. Fiz uma questão com uma macaxeira, joguei para ele, uma macaxeira não sei o que, pesa 4 quilos, não sei o que tal. Quanto é que pesa 2,5 kg? Quanto é que vale 2,5 kg? Botei valor, aí ele, pum! Aí eu disse, peguei, já sei. Olha como ele pensou. Ele pegou uma balança de prato, botou uma melancia e aqui botou aqueles pesos. Tá ligado? Uma melancia pesa igual a 3 quilos mais meia melancia. Aí ele dividiu essa melancia no meio. Aí fez assim, esse meio corta com esse. Uma banda pesa 3. Então 3 bandas pesa 9. É ou não é? Uma banda, a metade, pesa 3. Uma melancia e meia, né? 3 bandas. Então, se uma banda pesa 3, 3 bandas pesa 9. MacGyver? O cara é bom. Aí, quer dizer, é matemática ou é lógica? Uma lógica. Quer dizer, você pode pegar uma prova de matemática e fazer pela lógica. Agora, tem que estar acostumado, tem que pensar, tem que estar com a cabeça boa. E a gente não tem paciência. A gente fica irritado logo. A gente não quer pensar.
A gente usa muita calculadora, então contas 2 vezes 3 é uma dificuldade, 7 vezes 8, meu Deus, é uma dificuldade, 7 vezes 8, não sei se é 54, 56, eu sempre tenho dúvida. Enfim, porque eu fui comprar um lápis desse, eu perguntei quanto era, R$3. Aí eu disse, ó, R$3, comprei 2. Aí eu disse, ó, vou pagar à vista. Eu sou analista financeiro, é um negócio de querer desconto, eu só vou pagar à vista, tá? Quero desconto, hein? Aí ele pegou a calculadora lá na Risma, aí ele pegou a calculadora aí, eu disse, vai rolar, né? Tem que ser 5%. Aí eu disse, né? Deu R$6, senhor. Aí ela disse, você fez 2 vezes 3 na calculadora, foi? Aí ela disse, eita. É o vício, não é que ela não sabia. Aí eu, pô, não tem, porque não dá para dar desconto, já está na promoção, não sei o quê. Aí tudo bem, aí dei R$10. Aí ela chegou e fez. Eu disse, dá 4. Eu nem tenho que conferir. Mas é porque não sabe? É o vício, pô. Calculadora é punk. Aí a gente fica estudando com calculadora em casa, na hora da prova trava. Meu irmão só desce. E a gente erra cada conta, é um absurdo. Vocês entenderam que dá para fazer muita coisa pela lógica, muita coisa matemática. Então, não tem essa. É impressionante. Olha só, quando a gente fala em raciocínio lógico, a gente vai começar com isso aqui, ó. Proposição. Quem já fez prova da CESP aqui? Já? Fizeram a prova da CESP, tá. Prova da CESP, a grande maioria esmagadora é certo e errado, né? E certo e errado, ele pergunta, ele afirma. Cabe a gente é o quê? A dizer se é ou não. Então, tudo aquilo ali que eles estão fazendo é chamado de proposição. Nem à toa que às vezes ele coloca, julga as proposições abaixo. Então, diante desse fato, eu poderia, para não me estender com conceitual, proposição é tudo que pode julgar. E quando a gente vai fazer um julgamento, gente, quantos caminhos tem um julgamento? 2. Quais são? Ou certo ou errado. Ou verdadeiro ou falso. Vocês conhecem alguma coisa que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Conhece alguma coisa que era verdadeira e falsa ao mesmo tempo? A vizinha? Hã? A sogra? A sogra? Porra, a sogra é lasca. Olha só, eu já escutei algumas coisas desse tipo e tem uma coisa engraçada. Tem uma vez... Eita. Gente, desculpa, mas estou com a garganta estourada. Tá saindo aí, né? Aí, certa vez... Edita, né? Eu estava na porta da sala, aí a galera estava entrando. Primeira aula, primeiro dia. Aí chegou uma senhora e disse, o senhor é o professor? Eu disse, sou. Olha, tem mais de 20 anos que eu não entro numa sala de aula. O senhor tem paciência? Eu disse, tenho, muita. Por favor. Aí eu disse para ela, como é seu nome? Ela disse, Madalena. Dona Madalena, é uma senhora, já acho mais de 50 anos. Mas amanhã a senhora já não pode dizer que tem 20 anos que entrou na sala, porque a senhora já entrou hoje. Eu fiz até essa piada com ela. Mas ela não entendeu, mas tudo bem. Aí ela entrou. Aí na hora, no primeiro momento que eu pedi para a galera participar, eu disse, gente, vocês conhecem alguma coisa que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Aí ela fez assim, ela levantou. Todo mundo calado, todo mundo muito tímido, se conhecendo, aí ela levantou a mão. Ela disse, professor, eu não sei uma coisa, eu não sei. A coisa eu não sei, agora eu conheço alguém. Pode falar? Ela? Com certeza. Quem? O homem. Aí na hora eu disse, o homem, o ser humano? Ela disse, não, professor, o homem, o macho. Ele é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Aí eu disse, olha, eu discordo com a senhora. Ela disse, lógico, você é homem, tem que discordar. Aliás, o homem é tudo muito unidinho, né? Um cobre o outro e tal, defende. Aí eu disse, olha, eu pensei, rapaz, essa mulher tá com uma trauma da porra. E eu não vou me estender, senão vai atrapalhar a minha aula. Vamos lá, deixa eu ser bem direto. Eu disse, ó, dona Madalena, eu discordo da senhora não porque eu sou homem, mas não tem como ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Não tem como. Fui bem duro. Aí ela disse, professor, entendi.
Então ele é só falso. Aí tudo bem, agora eu concordo. Porque para ser verdadeiro, tem que ser, sabe quantos por cento? 100. Se não for 100, é falso. É bem direto, é bem... Eu sou uma pessoa falsa. Pela lógica, eu sou falso. Porque eu não sou 100% verdadeiro. Deu para entender? Se vocês analisarem, meu cunhado comprou um telefone, um iPhone 8, 7, 8, um dos mais novos aí. É o 8 é o último? Não sei. Tem ainda um X, né, que é o 10 e tal. Mas é um dos últimos agora. Aí, 1999. Eu disse, velho, isso aí foi roubado, isso é falsificado. Não, original, tal. Não, original. Agora, peguei nele, pesadinho, bonito, vi as funções. Perfeito. Aí eu olhei, tal. Acho que depois de muito tempo que eu olhei assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí peguei meu telefone e disse, tem a maçã, a mordida é do outro lado. A maçã da Apple, a mordida era pro outro lado. Você ligou? Agora, eu não tinha percebido. Tipo assim, meu irmão, até o cara botou o oposto. Eu acho que cortou errado, não dá que bexiga. Porque até os falsificados, o cara bota maçã mesmo na mão. A maçã era contrário. Eu disse, cara, ele pode ser totalmente original, mas o adesivo não é. Então, ele já não é 100%. Ainda que o cara bota um adesivo de outro, ele já não é 100%. Né? Já não é totalmente verdadeiro. 3 princípios da lógica. Princípio da contradição. Qual é o princípio da contradição? Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, que entre em conflito. Princípio do terceiro excluído. Qual é o princípio do terceiro excluído? Não tem uma terceira opção, só tem quantas? 2, ou é verdadeira ou é falso. Não tem um mais ou menos, ou é ou não é. Aliás, a lógica, não existe a situação aqui do pode ser, a não ser que tenha no texto, tá? Então, o pode ser a gente corta, ou é ou não é. Beleza? Então, é bem radical mesmo. E o princípio da identidade. O princípio da identidade é aquele mais bobinho que diz assim, ó, se for verdadeiro, há veracidade. Se for falso, há falsidade. Óbvio, lógico, tá? Então são esses 3 princípios. Bom, aí a gente vai fazer um resumo aqui da proposição. Tá. Bom, se a gente colocar assim, onde você mora? É uma proposição, gente? Dá para julgar? Onde você mora? Dá para julgar? Dá para dizer assim, verdadeiro? Qual é o seu nome? Falso. Tem como, gente, o cara julgar uma pergunta? Então, as interrogativas não são proposições. Puxa vida. Tá, exclamei, puxa vida, caramba, merda. Dá para julgar? As exclamativas, de um modo geral, não dá. Saia da sala. Saia da sala agora. Que horas são essas? Que horas são essas, gente? Saia da sala agora. Que horas são essas? 8h15? Não entendi. Que oração é essa? Que oração? A oração da língua portuguesa, gramatical. Que horas são? 8h15? Essa foi foda. Essa eu vou contar. Vou botar essa na minha aula também. Perguntei qual era a oração do cara, 8h15. Puta, que massa. 8h15, ok. Sai da sala agora, 8h15. Vamos lá, tudo bem. Eu gostei da brincadeira. Eu sei que é sacanagem de vocês, não é possível. Sai da sala agora é o quê? Imperativa, né? É uma ordem, né? Imperativa. Se você analisar, sai da sala agora. Dá para julgar? Tira o sapato, dá para julgar? Não? As imperativas, gente, não são proposições. Aliás, para ser proposição, ela tem que ser necessariamente uma oração declarativa.
Ou seja, eu tenho que declarar para poder tentar o quê? Julgar, tá? Ele foi o melhor de 2017. Caramba, fiquei com isso aqui doendo. Ele foi o melhor de 2017. Dá para julgar agora essa? Sim ou não? É uma oração declarativa? Estou declarando? Estou declarando que ele foi o melhor? Sim ou não? Estou declarando que ele foi o melhor. E aí, dá para julgar? Se dá para julgar, então julga para mim. Julga se é verdadeiro ou falso aí? Só pode julgar quando diz o nome da pessoa, né? Não, não precisa, não é pelo conectivo. Não pode dizer quem é a pessoa, só dizer. Pois é, eu ia perguntar isso. Como é que eu vou julgar uma coisa que eu não sei quem é? Ele foi o melhor de 2017. Tipo assim, ele quem? Você está falando de quem? Como é que eu posso dizer se é verdadeiro ou se é falso? Eu não sei de quem se trata. Então, ele está certinho. Isso aqui é uma chamada sentença aberta. Sentença aberta é aquela que está faltando informação. Nesse caso, qual é a informação? O sujeito. Sujeito determinado, né? Porque sujeito tem. Sendo que tem que ser determinado. Beleza? Agora, se tivesse aqui, ó, Cristiano Ronaldo, o CR7, o português humilde do Real Madrid e da seleção portuguesa. Foi o melhor em 2017. Agora, cabe julgamento sim ou não? Sim. Cabe ou não? Não. Boa. Foi melhor em quê? Foi melhor em quê? Onde é que está dizendo? Aí alguém diz, Miguel, pô, Cristiano Ronaldo, jogador. Vai ser melhor em quê? Jogador, pô, alô, a gente interpreta, a gente raciocina assim, a gente deduz assim. A gente não deduz. Tem que estar lá, melhor jogador do mundo, FIFA, seja lá o que for. Tem que estar com a oração completinha. Sentença aberta é aquela que fala, falta, sujeito e barra ou predicado. Ok? Então, faltou informação, não dá. Agora, na CESP, o Banco do Brasil caiu assim, ó. Pelé fez 10 gols pela seleção brasileira. É uma proporção? Pelé fez 10 gols pela seleção brasileira. É uma proporção? Cabe julgamento? Está faltando alguma coisa? É o quê, afinal? Cabe? Dá para dizer se é verdadeiro ou falso? Pelé fez 10 gols pela seleção brasileira. Dá para dizer se é verdadeiro ou falso? Também concordo. É uma proposição. Agora teve gente que deu uma voada e disse, seleção brasileira de quê? Aí o cara... É tipo, bicho, Só existe um Pelé, jogador de futebol, né? Não, pode ter 200 mil. Mas não é o problema esse. O problema é que ele achou que a gente tinha que dizer que era... Se fosse seleção brasileira de vôlei, de futsal, de qualquer outra coisa. Você entendeu? Mas não precisa. A seleção brasileira já é uma instituição. É a mesma coisa assim. Miguel é professor. Verdadeiro ou falso? Precisa dizer de quê? Não precisa dizer. Professor de quê? Não precisa, pô. O professor já matou. Como seleção brasileira. Tudo bem, gente? Vocês entenderam, né? Ok? Agora, como é que a gente pega isso? Fazendo questões. Prova. Ah, eu quero CESP. Bum, CESP. Ah, COPEV. Bum, bum. Ah, não sei o que eu quero ainda. Faz de tudo. ZAF, COPEV, FCC, Sesgan Rio, CESP, o escambau. De tudo eu quero saber um pouquinho. Aí consegue pegar o feedback. Porque a hora de errar é onde? Aqui, em casa. Então, quanto mais, melhor. Você sabe qual é o limite? Onde é que é o limite? Na atmosfera, estratosfera, bestafera, não sei, mas é para cima. Sentença aberta, tal. Ah, se a gente colocar alguma coisa do tipo, menos A mais B é negativo. Isso aqui foi tudo de CESP. Eles colocam assim, organizado e pergunta. 3 proposições, 4 proposições, não sei o que, você tem que saber quem é. Menos A mais B é negativo. Dá para julgar agora? Por que não? E precisa saber? E aí? Na multiplicação e na
Olha, e aí? Diga aí pra ela. Ela falou, na multiplicação da divisão. Ali não. Não olha pra mim, não. Para você sentença aberta, por quê? Mas precisa saber? Por quê? Tá. Tudo bem. Mas tem uma regrinha que vocês viram, todo mundo sabe, certeza. Quando você tem menos com mais, você subtrai e conserva o sinal do maior. Lembra? Aí você vai subtrair. Subtrair. Não está dizendo que vai dar menos, não. Você vai subtrair e conservar o sinal do maior. Quem é o maior? Ainda teve um aluno meu que disse que era o B. Porque o B vem depois do A. Porra, velho. Sai daí, bicho. Não, porque você tem que pensar, professor. A lógica é foda. O B não vem depois do A, então o B é maior. Como assim? Tá doido, né? Não, você está comendo alguma coisa. Ó, você deixa de tomar esse whey protein, que ele era bem fortão. Esse whey protein aí tá vindo com alguma coisa, alguma droga aí. Gente, isso aqui é uma sentença... Hã? Não, eu prefiro não falar. O Fábio Bombo lá da outra sala? Não, foi ele não. Aí, isso aqui também é uma sentença aberta. Menos x vezes y é negativo. Falaram aí em multiplicação, divisão, vamos lá. Menos x vezes y é negativo. E agora, vai? Agora é um produto. E agora, vai sim ou não? Vai? Tu nem vai dizer mais nada, né? Gente, ele diz, pô, multiplicação, aí não. Aí vai dar negativo de todo jeito. Aí eu falo, tá, x é igual a menos 3 e y é igual a 2. Quando você vai substituir, vai ficar como? Menos 3 vezes 2 igual a, menos com menos dá mais, vezes 2 dá 6. Deu positivo, seria falso. Mas se x for 3 e y for 2, vai ficar como? Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Ou seja, depende. Vai depender do valor. Então, tem que colocar o valor. Ou seja, dá para saber se é negativo ou não? Não dá, porque vai depender do valor. Então, também é uma sentença aberta, mesmo sendo vezes. Ok? Mesmo sendo a divisão. Aí caiu no STF, CESP, CESP-NB, isso aqui. Estava lá, aí perguntou se era uma proporção. 2x é par. Aí a galera teve uma dúvida retada. Lembrando que 2x é 2 vezes, né? E aí? Nesse caso. É uma proporção, sim ou não? É uma sentença aberta? A galera, teve gente que pensou assim. Perfeito. Todo número que multiplicado por 2 é par. Muita gente pensou nisso. Aí você vai, aí joga um 1,5, como ela falou aqui. Tá? Então multiplica por 2 aqui para tu ver se vai dar par. 1,5 vezes 2. Então, a regra é todo número inteiro que é multiplicado por 2 é par. Inteiro. Porque se ele for quebrado, pode ser ímpar. Tudo bem? Então, sentença aberta. Ou seja, se vier uma merda de um x, de uma variável, gente, sentença aberta. Possivelmente ele não vai induzir você, ele induzir você por causa do 2. Mas eu nunca vi isso aqui como uma sentença fechada. A não ser que ele diga no texto quem é o x. Aí já deixa de ser aberta. Ok? Já deixa de ser oculto. Tá. Fora isso, aí vocês podem colocar paradoxo, desejo, promessa. Tudo isso aqui não são. Paradoxo, para quem não lembra, é uma contradição. Quer ver uma contradição bem famosa? Um mentiroso disse para uma plateia, eu sou um mentiroso. Pode? Pode um mentiroso dizer assim, eu sou um mentiroso. Pode, sim ou não? Pode? Como? Não pode jogar, porque se ele é mentiroso, se for verdadeiro, vai ser Não, mas pode, porque para ele ser mentiroso, ele só tem que mentir uma vez, não todas. Não. Pelo contrário. O mentiroso, ele mente sempre. Não, um mentiroso, qual é a característica do mentiroso? Mentir sempre.
Tipo assim, eu não sou uma pessoa mentirosa. Você é? Sim, graças a Deus. Tá. Eu já menti? Já. Já menti hoje? Sim. Mas eu não sou mentiroso. Deu para entender? Porque o mentiroso mesmo, carteirinha, ele não consegue falar a verdade. Ele só mente. Sempre assim, tá? Então, o mentiroso jamais poderia dizer, eu sou um mentiroso. Ele não pode dizer o que ele é. Porque senão ele estaria dizendo a verdade. E ele não pode. Então, o mentiroso, se falar, eu sou um mentiroso, isso aí é um conflito, é um paradoxo. É um cara dizer assim, ó, ele já foi, mas ainda está aqui. Hã? É espiritual isso, né? Só se for espiritual. Porque fisicamente, se o cara foi, ele não pode estar aqui. Tudo bem? Então, essas coisas paradoxais não tem como ser julgado, tá? Aí, para a gente poder ir para um intervalo, o intervalo é 8h30, né? Que horas são? 8h30 em ponto? Deixa eu pagar aqui. Aí eu vou colocar só aqui para a gente dar um exemplo clássico aqui para a gente ir, tá? Ó, eu vou colocar aqui, hoje é terça-feira. É uma proposição? Dá para jogar? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E já teve gente que me perguntou assim, professor, quando o cara botar hoje é terça, é hoje mesmo? Juro que eu não sei como responder. Porque se eu dissesse, não, é amanhã, ela ia dizer bruto, cavalo, grosso. Não, se é hoje, é hoje. Poxa, como assim? Mas se a gente vai fazer na... Mas se eu ler isso aqui amanhã, vai ser falso. Mas hoje é verdadeiro. Então, cabe juízo de valor? Cabe. Não precisa sempre ser verdadeiro. Tipo assim, Deus existe. Será que todo mundo vai dizer que é verdadeiro? Não. Mas vai julgar? Vai. Uns vão dizer que é verdadeiro, outros vão dizer que é falso. Mas foi julgado. E se foi julgado, é uma proposição. Então não precisa... Uma opinião pode ser uma proposição. Deu para entender? Uma opinião. Mesmo que a pessoa não convija a ser tudo a mesma opinião, a mesma resposta. Beleza? Então tá. Hoje é terça-feira. Isso aqui, se você não conseguir dividir essa oração, essa declarativa, ela é uma proposição simples. Porque você não consegue dividir ela assim. Tipo, hoje é uma proposição? Hoje é. Terça-feira, sozinho, é uma proposição? Não. Então, se você não consegue dividir, é uma proposição simples. Ou proposição atômica. Atômica tá ligado, né? Que você não consegue dividir. Vem de átomo. Né? Lembra disso? Que a gente viu isso em química, né? Agora, jogou. Hoje é terça-feira. Deixa eu apagar aqui. E é dia de aula no PhD. Gente, proposição simples. Você consegue dividir ela? Como ficaria a divisão? Hoje é terça-feira. Hoje é dia de aula. Não podia formar mais de uma oração aqui. Então, se pode formar mais de uma, já não é mais simples. É proposição composta. Ou proposição molecular. Aí, o que difere de uma proposição simples para uma proposição composta? Qual que é a diferença? Aí vem agora. Vem a presença de quê? De um conectivo. Geralmente tem mais de um. Mais de um o quê? Verbo. Você consegue dividir ela. Então, tem conectivo, geralmente mais de um verbo. Você consegue dividir ela. Aí, por que eu estou falando? A CESP já caiu questão do tipo... as proposições compostas têm mais de um verbo. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? As proposições compostas têm mais de um verbo. Errado. Vocês já viram orações que são compostas, mas você só vê um verbo, porque o segundo verbo está o quê? Está implícito, está oculto, você só enxerga um, mas podem ter dois. Mas era a mesma cena composta. Entenderam? Porque tem uns que você joga, você não precisa jogar o verbo novamente.
Não. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Aqui, hoje é terça-feira. Esse aqui não dá, né? Esse aqui do verbo ser não dá para tirar, dá? E dia de aula não PHD. E dia de aula no PHD. Hoje é terça-feira e é dia de aula no PHD. Aí você vai, pô, só tem um verbo ser ali, tal. Mas, na verdade, cabem dois? Cabe. É uma proporção composta, tá? Então, muito cuidado com essas questões teóricas. Toda proporção, ela é representada por letras. Aqui é o A e aqui A, B. A e B. Ok? Então, aqui, ó, proposição composta, proposição simples. Quando a gente voltar do intervalo, a gente entra no tópico 2, conectivos. Eu gosto muito, gente, de horário. Eu gosto muito de horário. Posso chegar atrasado? Posso. Posso sair antes? Posso. Posso estender um pouquinho, porque a gente está no meio de um exercício? Posso. Mas, quando é 8h30, eu quero dar o intervalo. Pá, respeitar, exatamente. Mas façam de tudo para chegar um pouco mais cedo. O máximo para vocês. É ganho para quem? Para vocês. Faça o possível. Eu sei que vocês vêm de trabalho, tá, mas venham-se embora. No dia da minha aula, eu vou estar aqui, 7 horas. Eu sempre vou estar aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente não pode perder tempo, não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Continuando aqui no tópico 2. Agora que a cobra vai fumar. Você vê, a gente viu proporção, tudo que podia julgar, não foi assim? Não é isso? Tudo ou verdadeiro ou falso. O que não era uma proporção? Lembra? Isso. Massa. Ok. O que não era? Eu fiz tudo leitura pensamento. Interrogativa, exclamativa, interrogativa, sentença aberta. O quê? Uma oração o quê? Declarativa. Não é que tenha afirmativa, negativa, mas que tenha, que esteja declarando. Aí ela se divide em duas. Ou ela é simples, ou ela é composta. Qual a diferença da proporção simples para a proporção composta? Qual a diferença básica dela aqui? É porque a composta... O que a composta tem que a simples não tem? Presença de conectivo, presença de, geralmente de mais de um verbo, e você consegue dividir ela em mais de uma sentença. Tá. Aí vem os conectivos. Aí o primeiro conectivo que a gente estuda, que é o mais forte conectivo que, na ordem, é o conectivo I, que se classifica como o que na língua portuguesa? Tá, ele é aditivo, é uma soma, mas ela é uma? Não, começa com com e termina com são. Ah, tá, conjunção. Conjunção. Que nesse caso aqui, A e B seria uma conjunção 2. Algum A, melhor, algum B é A. Verdadeiro ou falso? Aonde? Aqui na intersecção. Até porque, gente, se algum A é B, algum B é A. Sim ou não? Beleza. Vamos para a terceira. Algum A não é B. Verdadeiro ou falso? Aonde? Aqui? Né? Falso. Tem nada de verdadeiro. Aí essa aqui foi a primeira questão da Eletrobras, da CA, o último concurso. Primeira. E muita gente se quebrou nela. Por que se quebrou nela? Porque eu vou dar uma dica rápida para você já sacar a história. Você só pode interpretar, você só pode focar o que está rachurado. E onde é que está rachurado? Na intersecção. Então, tem A aqui? Tem. Tem B? Tem. E aqui tem A? Tem. Como é que você sabe? Eu não sei. Mas você não sabe se tem. Aqui eu sei que tem. Porque onde está o destaque é onde tem. Você tem a certeza. Onde não tem, onde está branco, pode ser que tenha ou não. Tem gente aqui? Tem. E aqui, atrás dessa parede? Pô, não sei. Então, você não sabe, você não tem certeza, é falso. Sempre vai ser assim. Ok? Ó, se você não concorda, deixa eu puxar um aqui. Vou puxar aqui um outro desenho e você vai dizer se concorda ou não. Tá? E a gente discute. Eu acho que verdadeiro é esse desenho aqui. Algum A não é B. Ele é só A.
E aí? Sacou? Algum A não é B. Ele é só A. Você olha para esse desenho, algum A é B? Aí você vai olhar para cá. Pô, não está rachurado, Miguel. Então, porque eu só tenho certeza que tem elemento onde está rachurado. Onde não está, tem ou não? Não sei. Eu nem sei se tem e nem sei se não tem. Eu não posso afirmar nada. E tudo que você não pode afirmar na lógica era dada como falso. Tudo bem, gente? Sim? Ok? Olha para esse desenho. Todo A é B. Todo A é B. Verdadeiro ou falso? Hã? Todo A é B. Verdadeiro ou falso? Não, nesse. Por quê? Não, não é verdadeiro, porque isso é algo que está marcado aí. Eu disse isso, que era só tinha A aqui. Eu falei que só tinha A aqui. Mas não só pode levar em conta o que está marcado. Eu disse que ali tinha A, mas eu não disse que era só ali. Aqui pode ter A? Pode, eu só não tenho certeza. Então, eu não estou dizendo que só tem A aqui, eu estou dizendo que tem A. Eu não estou dizendo que só tem gente aqui. Eu sei que tem gente, mas eu não sei se é só aqui. Atrás dessa parede pode ter. Entendeu? O só ele tem que ser bem explícito, né? Vocês entenderam, né? O só você tem que ler. Gente, se tivesse aqui uma... Se tivesse aqui na porta, entrada de funcionários, aluno pode entrar? Por que não? Que não tem somente. Ah, tá. E a gente encontra um monte de placa, entrada de funcionários. Então, o somente, ele é obrigatório. O apenas, restrito. Então, um camarada chega aqui, aí entra sem aluno, aí o funcionário... O que você está fazendo aqui? Você não viu numa placa? Você vi. Tem lá, entrada de funcionário. Eu sei que você entra aqui. Eu sei que o senhor entra aqui. Mas lá não está dizendo que não entra aluno. Aí a gente usa o bom senso e não entra, né? Mas se entrar não tem problema não. É aquela... Gente, tem aquelas placas. Antigamente o cara botava estacionar um carro numa loja e ia para outro canto comprar e o cara ficava sem estacionamento. O estacionamento da loja ali e o cara ia para outro canto e deixava... Aí o que começaram a fazer? Botaram as plaquinhas. Estacionamento para clientes. Não foi assim não? Estacionamento para clientes. Aí o camarada estacionava o carro e ia para outro canto. Aí ele disse, oxi, não pode não. Rapaz, eu sou cliente daí. Só não comprei agora, mas eu sou cliente. Aí, não é não? Eu sou cliente. Aí agora botaram clientes em compra. Aí o cara deixa o coisa e sai e compra em outro canto. Aí vem eu estou cliente em compras. Aí agora tem que dizer que é cliente em compra na loja, filho da peste, é na loja agora. É. Mas se vocês analisarem, tem brecha. Se você não deixar uma coisa, fazer uma frase que fique amarrado, todo mundo acha brecha quando quer achar brecha. Né? Eu acho interessante. Eu sempre discuti um pouco, estudando, eu acho, concurso da Polícia Militar, eu achava interessante. Fiz parte de mais de 10 grupos de alunos da PM Bombeiro. E era bem engraçado que às vezes surgia uma questão de matemática ou de lógica para o bombeiro, que no WhatsApp, no grupo, pá. Aí quando tinha uma questão de lógica, aí um doido jogava e o outro chegava a responder assim, é C nas alternativas. O cara é C, aí o outro chegava e dizia assim, o cara que mandou, sei não. Eu já estou querendo saber, né? Aí morria ali. Aí às vezes entrava uma questão de penal, logo em seguida depois, direito penal, aí, participação da porra, todo mundo querendo discutir penal, era o dia inteiro, e aquela questão ficava perdida, esquecida. Que ninguém discutia lógica, matemática, informática, agora direito penal era massa. Eu adoro direito penal. Agora eu acho umas coisas meio estranhas. Estudando lógica, eu acho que tem uma coisa fora de lógica. Eu batia em frente, só um parênteses aqui, o cara estava numa mata, uma mata atlântica, caçando. Aí eu vi um mico-leão dourado. Aí, pá! Matou o mico-leão dourado. Quando a caça caiu, aí ele pegou a caça. Isso é um crime, gente, ambiental? O cara matar um mico-leão dourado? Um macaco? Hã? É um crime ambiental? Sim ou não? Ele cabe fiança? Se o cara for pego inafiançável.
Só se mudou. Até então, inafiançável. O cara vai, se for em flagrante, vai responder preso. Aí, nesse momento que ele pegou a caça, que ele pegou o macaco morto, aí chegou um fiscal do IBAMA. Ah, esteja preso, né? Aí ele, pá, um fiscal. Aí matou o fiscal. Correu do flagrante, se apresentou na delegacia, depois, 3 dias depois, não tem antecedentes criminais, tem residência fixa, é funcionário público, vai responder em liberdade. Moral da história. Mata um homem, mas não mata um bicho. É. Entendeu? Aí alguém chegou para mim e até disse, mas professor, o macaco está em extinção. Eu disse, e o homem não está? Eu acho que tem mais macaco do que homem. Foi só resenha, né? Mas tem umas coisas que parecem não ter lógica, né? Parece não ter lógica. No direito, na Constituição, parece não ter lógica. Pois não. Essa parte do White, se não tivesse nenhuma parte desse cara, só tivesse e a intersecção. Em tese, você não pode afirmar nada. Algum A é B? Algum A não é B? Algum B não é A? Porque ele, teoricamente, tem que registrar. A matemática você tem que registrar. Antigamente, a gente estudava e tinha um negócio assim, tipo assim, ó. Como é teu nome? Ricardo. Ricardo, se você analisar aqui são os elementos do conjunto, né? Se você analisar aqui, tem intersecção. Mas você vê que os elementos estão tudo no visual. Deu para entender? Aqui. Tá? Aí se eu botar aqui um 4, aí você vai saber que o 4 pertence ao A e pertence ao B, se você for separar. Mas você está visualizando. Você vê. E se não tiver eles assim, aí o cara vai o quê? Vai pintar. Entendeu? Então, numa prova, ele tem que estar rachurado. Em tese, ele tem que estar rachurado. Tá? Em tese, tem que estar rachurado. Então, todo A é B, falso, porque eu não sei se todo A está aqui. Eu sei que aqui tem A. Regateando, tranquilo? Tá. Aí, o símbolo do I é um V de cabeça para baixo, que leva ao quê? Parecendo com quem? Com a intersecção. Aí, aqui tem uma tal de tabela verdade. Quem já viu esse negócio, tabela verdade aqui? Tá. Tem muita gente que diz que isso aqui é coisa do cão, que não consegue entender. Na informática tem, na programação tem. Né? Aí não consegue entender esse negócio de tabela da verdade. Não precisa decorar, dá para aprender, legal. Veja, vamos colocar todas as combinações aqui. V com V, V com F, F com V e F com F. Você ligou aqui? As duas verdadeiras, A verdadeiro, B falso. Ao contrário, e as duas falsas. Não são as 4 combinações? Sim ou não? Vamos lá. A verdadeiro, B verdadeiro. Ele é A, ele é B. Ele é A e B? Sim ou não? Sim. Ele é A, ele é B. Ele é A e B? Sim, os dois não é verdadeiro? Bacana. Ele é A, mas não é B. Ele é A e B? Não. E para ser verdadeiro, tem que ser os dois. Até porque o conectivo I é um conectivo de quê? De soma, de adição, de junção. Não é A, é só B. FV. Falso. Por quê? Porque tem que ser os dois. FF. E aí? Falso. Por quê? Porque no I tem que ser tudo verdadeiro. Ah, amiga, mas eu vi um FF que é verdadeiro. Tudo bem, mas não é no I. Então no I a regra é clara. Só é verdadeiro quando tudo for verdade. Dá para entender? Uma meia-verdade, se existisse, seria o quê? Uma mentira. Não, uma meia-verdade não existe, é uma mentira. Vocês entenderam? Ok? E tem que ser verdadeiro os dois. Beleza? Alguma dúvida? Tá. Vamos partir para o concorrente do I. Quem vocês acham que é o concorrente do I? O OU. Vamos apagar aqui e bora ver o conectivo OU. Agora que a gente vai começando a criar o corpo aqui de tudo que a gente vai estudar. Essa primeira parte é muito importante.